Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo as leituras proclamadas são segundo Samuel capítulo 7, Salmo 88 e Romanos capítulo 16. Neste ano, o 4º domingo do tempo do Advento aconteceu de uma forma atípica, visto que a véspera do Natal do Senhor também é no mesmo domingo. Então, celebramos a missa dominical na véspera do sábado à tarde, e a missa da véspera do Natal é celebrada na tarde ou na noite do domingo, conforme o local. Portanto, as leituras nos dizem respeito ao nascimento imediato do menino Jesus. Algo grandioso está acontecendo na história, fiquemos atentos. Certamente que o nascimento do Messias será visto como um grande divisor de águas. E por vezes, gosto muito de lembrar para muitos que ainda não sabem, mas a história da humanidade é marcada com a sigla ACIDC, o que significa que até mesmo os grandes historiadores e cientistas mais sérios consideram o nascimento do menino Jesus uma regra a ser seguida como marco inicial da recriação histórica. A sigla ACIDC diz respeito a antes de Cristo e depois de Cristo. E as consultas antigas históricas sempre são pesquisadas a partir deste marco, antes de Cristo ou depois de Cristo. Bom, feito este pequeno prelúdio, voltemos nosso olhar para a liturgia deste domingo, o qual nos apresenta, a partir da história da Antiga Aliança, a futura conclusão da Nova Aliança, tendo em vista, obviamente, o Filho de Deus. De fato, o rei Davi foi um verdadeiro ungido do Senhor e conquistou várias vitórias sobre os adversários dos israelitas. E talvez isto fizesse ele pensar, não sei se de forma presunçosa ou querendo agradar ao Senhor. Bom, mas ele pensou que seria ele a construir uma casa bem edificada para o Senhor. Um grande equívoco dele. Ora, o Senhor inspirou o profeta Natã a avisar o rei Davi que, apesar de todos os seus feitos em favor dos filhos da aliança, mesmo assim, não seria ele a construir uma casa bem edificada para todos os filhos. Contudo, existe uma grande graça na vida de Davi, que além de ter sido rei e ungido do Senhor, ele é da ascendência do Filho de Deus. Já imaginou isso?
olhar para a sua própria árvore genealógica e descobrir que a sua família faz parte da descendência de Jesus? Que coisa estupenda! Ora, nós, no tempo, depois de Davi, depois de Jesus, nós podemos ter semelhante graça. Como o Filho de Deus é descendente de Davi, é da linhagem de Davi, nós também podemos ser herdeiros do Filho de Deus. Basta agirmos como tal. Em primeiro lugar, se unir a todas as suas instruções, amar os seus mandamentos e também praticar os seus preceitos, sobretudo os preceitos dominicais, ou seja, participar da missa que o próprio Jesus instituiu a partir da sua última ceia com os seus apóstolos. Assim devemos fazer, pois a segunda leitura de hoje nos mostra que somente Ele tem todo o poder no céu e na terra. Isto fica pouco mais claro quando lançamos nosso olhar no Evangelho de hoje. O texto do Evangelho de hoje, creio que bem conhecido de muitos, é o texto da Anunciação, o qual o anjo Gabriel é enviado por Deus à casa da Virgem Maria. O episódio é fantástico, com todas as suas fontes transcendentais, ou seja, fontes de origem sobrenaturais. Veja que verdade muito bem dita. Somente o Senhor tem todo o poder e toda a glória. Somente Ele pode realizar tais maravilhas na vida do ser humano. Quando o anjo Gabriel entra na casa da Virgem Maria, ele a saúda como cheia da graça, ou seja, Maria é a nova mulher que Deus preparou desde o livro do Gênesis, no capítulo 3, quando houve a primeira queda dos nossos pais. Em Gênesis capítulo 3,15, o chamado proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio, Deus revela que irá preparar uma nova mulher para que a nova humanidade seja recriada com o menino que irá nascer de seu ventre imaculado. Por isso, o anjo, mesmo que seja um ser perfeitíssimo criado por Deus, reverencia e saúda Maria como cheia da graça, ou seja, Maria é a escolhida do Senhor. Por isso, o Senhor acumulou de bênçãos grandiosas desde o ventre de sua mãe Santa Ana, quando ela nasceu. Ela foi plasmada pelo Espírito Santo e gerada sem pecado, conforme nós vemos essa instrução no Catecismo da Igreja Católica. À vista disso, Maria é chamada de Imaculada Conceição. Veja que no diálogo do Evangelho de hoje, no diálogo que se sucede, que acontece entre o anjo e a Virgem Maria, Maria fica perturbada com a mensagem do anjo, pois ele a avisou que ela irá conceber um filho por obra do Espírito Santo. Mas, após a explicação do anjo, Maria soube escolher a melhor parte. Ela escolheu confiar nas providências divinas em sua vida, as quais se responsabilizarão para que seu esposo José compreenda todo o cenário da Anunciação. Esse cenário que estamos lendo no Evangelho de hoje precisará ser entendido por José. Maria confia piamente que Deus irá sanar a dúvida de seu esposo José. Ora, neste contexto, São Bernardo Abade diz que toda a humanidade esperava ansiosamente o sim de Maria. De fato, a nova Eva, ou seja, a Virgem Maria, foi a escolhida para dar à luz o Salvador de todo a luz, A Maria foi a escolhida para dar à luz aquele que será o Salvador de todo o gênero humano. Por isso, todos os privilégios que a Virgem Maria recebeu em sua vida, todos eles sempre estiveram em vista de sua maternidade divina. Talvez, como a Virgem Maria, não compreendemos muito bem ou claramente a nossa missão diante do Senhor, pois, quiçá, pensemos que seremos nós a executar
tal empreitada quando o Senhor nos chama a fazer parte da sua vinha. Maria entendeu que tudo o que será realizado em sua vida será pelo protagonismo do Espírito Santo. Ela simplesmente deve ser uma serva, um instrumento do Senhor. Querido povo de Deus, deixemos a mensagem angelical que é proveniente do Senhor penetrar em nossos corações, que aliás, por vezes, são endurecidos. E assim então, com a mensagem do Senhor em nossos corações, vamos imitar os passos da Virgem Maria. Tenhamos coragem suficiente para dizer ao Senhor como a Virgem Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Deus abençoe você e toda a sua família.